Bom dia. Bom dia a este café com terapia, hoje de número 179. E é interessante que há 100 cafés anteriores eu falava deste mesmo assunto a pedido de um ouvinte. E hoje eu não foi pedido de ninguém, hoje eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto mais uma vez, até porque hoje é comemorado, dia 28 de junho, comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Espero vocês. Enquanto isso, quando as pessoas entram, eu vou fazendo os convites, né? Porque é aquela velha história. Às vezes a pessoa viu a chamada, mas acaba se esquecendo, acaba se envolvendo com outra coisa, e aí a gente vai e relembra, não é? Então eu espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Eu, particularmente, eu tive um excelente final de semana. Foi um final de semana de comemorações de aniversário ainda, né? Eu não só comemorei meu aniversário lá no dia 6, começou com o aniversário no dia 6 de maio do meu filho, dia 6 de junho o meu aniversário e dia 27 de junho o aniversário do meu ex-marido, pai dos meus filhos. Na verdade não é ex, né? Não existem ex, mas do meu primeiro marido. Que frio, né, Maurício? Muito frio aqui também. Urucuna.arte. Que satisfação ter você aqui também. É a primeira vez que você vem no nosso café, né? E lembrando apenas para todos e para todas que esse café é um café de debate. Então nós hoje, toda segunda, quarta e sexta, a gente debate sobre um tema e hoje o debate é sobre a homossexualidade, a bissexualidade, o transgênero e tudo mais que envolve essa sigla que para as pessoas que são da minha geração escuta com muito estranhamento, né? O orgulho LGBTQIA+. Se você não sabe o que é, por favor, investigue e esclareça mais a respeito desse assunto, a respeito dessa, como é que eu vou dizer, desta maneira que as pessoas têm de se apresentar para a sociedade, né? E em que quantas milhares de pessoas se esconderam a vida inteira atrás de um perfil em que era apenas esse exigido pela sociedade. Então, eu peço que você investigue. O que é essa sigla? LGBTQIA+. É muito interessante. Existem vários documentários a respeito deste assunto. Então, eu solicito que, se você não sabe o que é, vá lá, jogar no Google, é a primeira coisa que aparece. Ainda mais hoje, que é o dia em que se comemora as pessoas que não conseguem se aceitar enquanto o gênero em que nasceram, né? Dentro do corpo em que nasceram. Então é um momento, é um dia para de orgulho. Por que é orgulho? Porque cada um precisa ter orgulho do que realmente é, né? Orgulho não só dentro da sua profissão, não só dentro da família em que nasceu, não só no país em que nasceu, mas orgulho de ser o que é dentro da questão da sexualidade também. Tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários anteriores que vieram. A professora Cristina dá bom dia querida. Urucuna.arte fala bom dia, que ótimo estar aqui para ouvir sobre este tema. Gratidão, que coisa boa. Bom dia, Rejane. Bom dia, Terezinha. Bom dia, professora Cristina fala que está na estrada.
torcendo para a conexão ficar estável. Que grande satisfação, professora Cris, você na estrada e mesmo assim conectada com o Café com Terapia. Maravilhoso. Vai dar certo, vai dar certo. Ó, os dedos aqui torcidos. Eliana Bieda, bom dia, bom dia, bom dia. Terezinha, então. Então, vamos dar início. Um gole da minha água. Já falei, né? Tá tão frio aqui em Brasília, né, Eliane? Tá tão frio que essa noite, essa madrugada, eu precisei puxar o meu edredom que eu usava lá no Rio Grande do Sul, todo recheadinho daquele... Eu não sei como é que é o nome daquilo, aquele fofinho assim, parece pelo de ovelha, de lã, né? De ovelha. Precisei, aí eu consegui dormir a noite toda, porque tá gelado aqui em Brasília. Então, bom café para todo mundo e boas reflexões. Se você não convidou ninguém ainda, convida lá. E se você está me escutando agora no YouTube, compartilha, dá um like, curte, para que o Instagram e o YouTube entendam que tem relevância este assunto. E se você não curtir também, não tem problema. Se quiser comentar comigo alguma coisa também a respeito do assunto que você escuta, é uma enorme satisfação também. Vamos lá? Vamos lá então. Como eu falei no início, para quem chegou agora, este mesmo tema eu falei há 100 cafés. Então, tem lá no dia 24 de novembro de 2020, eu falei sobre esse tema da homossexualidade na visão sistêmica, que foi um pedido de uma ouvinte aqui do café, Cristiana, se eu não estiver enganada. E aí, hoje, então, eu trago esse tema mais uma vez. Até porque hoje comemora-se o dia, né? E por que essas pessoas precisam comemorar? Porque, infelizmente, vivemos o século XXI, né? Onde as pessoas se dizem modernas, onde as pessoas se dizem cada vez mais com um olhar para frente, né? Na sociedade, e que podem vestir o que quiserem, e que podem frequentar onde quiserem, porque o preconceito acabou. Mentira! Infelizmente, isso não é verdade. Como se diz lá na filosofia, é uma falácia. Né? O preconceito ele existe e ele ainda é muito, muito gigante. O preconceito ainda é muito grande. E é preconceito em todos os sentidos, em todas as áreas da sociedade. Porém, a cada preconceito nosso, de acordo com a visão sistêmica da constelação familiar, a cada preconceito nosso existe uma lealdade ancestral, uma lealdade a alguém excluído ou excluída na família e que precisa ser visto e que precisa ser olhado. Então, enquanto essa pessoa lá atrás não for olhada realmente, vista como ela é, realmente, em qualquer aspecto que for, a característica dessa pessoa que foi excluída será repetida nas várias gerações seguintes. Tá? Então a gente precisa sempre ficar atentos e atentas às questões de exclusão no nosso núcleo familiar. Tá bem? Então vamos lá. Professora Valéria, quanto tempo? Bom dia, Letícia. Seja muito bem-vinda. Então vamos dar início. A Terezinha fala que aqui em Poa, onde eu morei 9 anos, aqui em Poa, o ventinho frio, ventinho gelado. Ai, até me arrepia no esqueleto. Então vamos lá. Professora Valéria, que saudade. Então vamos lá. Eu começo eu postei a chamada que eu fiz, é um texto que eu busquei do Bert Hellinger. Eu fui atrás desse assunto, né, dentro da pedagogia sistêmica, assisti vários relatos, assisti vários vídeos no YouTube de consteladores
que já estão na estrada há muito mais tempo do que eu, e trouxe então para vocês. O texto fala assim, um texto pequeno. Quando uma pessoa, por Bert Hellinger, tá? Quando uma pessoa homossexual reconhece o seu destino, esta pessoa então pode aceita mesmo, a homossexualidade com dignidade. E assumi-la também com dignidade. Sabe, ter dignidade, se sentir digno ou digna de ser homossexual. Mesmo que a reconheçam como um destino difícil, estas pessoas, elas recebem uma força especial. Então, quando Bert trouxe esse assunto, quando ele trouxe essa reflexão, e é muito mais do que isso, né? A gente precisaria ler com mais profundidade o que ele traz para a gente. Quando ele trouxe isso, até então era apenas considerado a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Né? A mulher que tem atração pelo sexo por outra mulher e o homem que tem atração por outro homem. Então era apenas até aí. Só que à medida que a sociedade foi acontecendo e avançando mais, outras pessoas não se sentiam homossexuais. Mas elas também se sentiam bissexuais. Elas também têm desejo e atração por pessoas do mesmo sexo, como pessoas do sexo oposto também. Então elas conseguem transitar nos dois lugares. Mas aí como é que essa pessoa consegue assumir isso? E foi mais, né? Tem uma live também que eu falo sobre sobre transgênero. O que é ser? A partir daquela novela que teve reprise no ano passado, não vou me recordar, A Força do Querer, em que um membro da família lá dos mais ricos, do núcleo mais rico da novela, ela não conseguia, ela nasceu mulher, mas ela não conseguia aceitar o corpo dela. Ela não conseguia aceitar as mamas, o órgão genital, ela não conseguia, mas ela era uma mulher. Mas ela tinha atração e amor e paixão por um homem. Então tudo isso nas pessoas de gerações como a minha, por exemplo, ou anteriores à minha, tem muita dificuldade de aceitar esse tipo de características das pessoas que se apresentam no século XXI. E tem mais ainda, por isso que é LGBTQIA+. Tem outros tantos de pessoas que se apresentam e querem ser aceitas. Muitas pessoas não conseguem ser aceitas porque são transgênicas. Aceitas na sociedade, na sua família, para procurar emprego. Eu lembro até que na novela a menina que representava, inclusive a atriz que faz o papel, ela é homossexual, ela tem um relacionamento afetivo com outra mulher também. Mas ali na novela ela era transgênico, e aí ela já estava tomando os hormônios, a barba já estava nascendo, já tinha feito a cirurgia das mamas, mas a certidão dela, a carteira de identidade, era o nome feminino, não era o nome social. Então quando ela ia procurar emprego, as pessoas a recebiam e a viam como um homem, como um rapaz, mas quando olhavam a identidade dela era uma mulher. E aí ela não era aceita. Então foi interessante que a novela trouxe esse assunto para a gente pensar a respeito. Porque o que acontece? E por que existe uma comemoração do dia? Até existe essa comemoração no dia de hoje, no dia 28 de junho, porque nos Estados Unidos houve uma situação em que policiais invadiram. Alguém me corrige, por favor, se eu estiver equivocada, tá? Mas policiais invadiram um determinado estabelecimento de bar, me parece, em que lá conviviam os homossexuais. E os policiais entraram para terminar com a festa. E aí, a partir daí, nesta data, nos Estados Unidos, veio com muita força, porque aquelas pessoas que estavam escondidas
porque a sociedade não as aceitavam e ainda não as aceitam como elas são, elas puderam então se manifestar. É mais que isso a história, tá? Mas eu não vim trazer a história. Eu vim trazer a reflexão sobre isso na visão sistêmica. Como que a constelação familiar, como que a sistêmica, ela consegue olhar para isso. Então, voltando aqui no Bert Hellinger, nesse texto que ele trouxe, quando ele diz que a pessoa aceitando isso como seu destino, é o destino da pessoa ter atração pelo mesmo sexo, ou ser bissexual, ou tantas outras coisas mais, como o transgênicos, né? E existem, desculpe, existe uma quantidade muito grande de celebridades transgênicas que conseguiram marcar a sociedade com alguma questão. Então a gente tem várias pessoas, né? Estou tentando lembrar o nome de um deles, que é o chargista. Não consigo lembrar. Ele tem inclusive um documentário no Netflix falando sobre a transição dele, né? Dela. Hoje é ela. Ele se assume, essa pessoa se assume como ela. Foi casado, tem 2 filhos, no entanto, não conseguia se aceitar mesmo. E aí, quando uma pessoa não consegue se aceitar como é, de que forma esta pessoa vai conseguir honrar a sua ancestralidade? De que forma essa pessoa vai conseguir honrar a sua própria vida? De que maneira? Quando a gente não consegue se aceitar de fato como nós somos. E aí a gente pode colocar aqui várias situações, né? A condição social, a cor da pele, entre tantas outras coisas. E aí a gente, sem conseguir se aceitar, sem conseguir aceitar o nosso destino, a gente não permite que a vida flua, entendem? Então, nessa questão do gênero, é mais difícil ainda, porque as pessoas olham com um olhar diferente, de estranhamento. Há poucos meses mesmo, eu fui com a minha irmã num café. Foi onde eu cortei esses cabelos aqui, ó. Que o cabeleireiro falou que eu sou uma mulher moderna, que meus cabelos têm que ser amassados. Isso, Maurício, a Laerte Coutinho, gratidão. Eu adoro a Laerte, não só pelo seu trabalho de arte, como pela pessoa que ela é, né? Então, o Netflix tem um documentário. Então, nós fomos até esse lugar que tem esse cabeleireiro e vários outros cafés, e entrou uma pessoa transgênica. Uma pessoa grandona, né, que chamou muita atenção, com os seios muito grandes e o bumbum muito grande também, com uma calça que marcava e tal, e todo mundo olhou. Por que todo mundo olhou? Porque não se tornou natural. A gente não tem mais esse estranhamento, por exemplo, quando a gente olha Minha gatinha tá chorando aqui fora. Dá licença um pouquinho. Eu vou ter que sempre deixar a porta aberta para ela, né? Vem, meu amor. Vem. Desculpem. Mas quando ela chora assim, o meu coração não aguenta. Pronto, querida. Entra. Desculpem de novo. Voltando, onde é que eu estava? Sim, essa pessoa eu não sei. Isso, Maurício, acho que é transgênera, né? Muito obrigada. Exatamente. É transgênera. Isso aí. As pessoas transgêneras. Isso. Que vem de gênero, né? Isso aí. Eu também estou aprendendo. Porque também é novidade na minha geração, né, esse assunto. Então eu também estou aprendendo. Apesar de eu aceitar todas as pessoas, eu também tenho que aprender. Eu também tenho que ficar lá investigando na internet, investigando no Google, para eu poder compreender. Então, voltando, né,
Não é. A gente, por exemplo, a gente permitiu ser natural a gente encontrar pessoas dormindo na rua no frio. A gente olha e não tem mais estranhamento. Infelizmente se tornou natural. Mas não se tornou natural, por exemplo, uma pessoa transgênera. Né? Por quê? Porque essas pessoas ainda se escondem. E por que essas pessoas ainda se escondem? Porque são excluídas, porque não são aceitas, porque são vistas com um olhar torto. Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, mas também não é o pai da sociologia, tá? Ele também não pode ser considerado, assim como Bert Helling não é considerado e nunca gostou de ser considerado o pai da constelação familiar, mas o Émile Durkheim, esse sociólogo, ele trazia que o suicídio era culpa da sociedade. E por quê que o suicídio é culpa da sociedade? Por que ele traz isso, né? Ele traz isso por quê? Porque a sociedade, quando ela quer, ela exclui e consegue matar a outra pessoa com o seu preconceito, com o seu olhar grotesco sobre as pessoas. Então, quando essa pessoa entrou nesse ambiente que nós estávamos, eu e a minha irmã, com toda a beleza dela, sabe, uma mulher bonita, uma pessoa vislumbrante, quando ela entrou, eu e a minha irmã olhamos e a minha irmã perguntou, não é mulher? Eu disse, é assim que ela se aceita. E aí conversei com a minha irmã, né, que é mais velha que eu, porque para nossa geração isso ainda é difícil de aceitar. Mas por que a gente aceita então as pessoas morrendo de fome? Por que a gente aceita as pessoas morrendo de fome? E por que a gente não quer aceitar as pessoas que não conseguem aceitar o corpo em que nasceram? Né? Deixa eu ler aqui o comentário do Maurício, que está me ajudando muito aqui. Maurício fala, bah, se aprende muito hoje em dia. Imagina entender mais de 23 gêneros, olha só. Por isso que é LGBTQIA+, porque são mais de 23 gêneros. E assim, olha, a gente vai pirar. A minha mãe, vamos dizer que se a minha mãe fosse viva, né? A minha mãe ia pirar com tudo isso hoje. Mas, gente, é porque tudo isso sempre existiu, só que é escondido. Antigamente, lá no meu tempo de mocinha, de adolescente, dizia que essas pessoas estavam trancadas no armário. E estavam, infelizmente. E aí dizia assim, olha lá, olha, fulano saiu do armário, tá lá de mãozinha dada com o outro. Olha o quanto essas pessoas sofreram. Hoje menos. Ontem no aniversário que eu fui, tinha um grupo sentado, era um piquenique, né? Assim como eu fiz o meu piquenique, era um piquenique, várias cangas, né? E os grupos sentados os seus grupos afins sentados em suas cangas, e tinha um grupo que são pedaleiros, né? São do pedal, e são todos homossexuais. E tudo bem, estava tudo certo, estava todo mundo feliz comemorando aquele aniversário, né? E é porque é isso. Então hoje eu vou dizer que é mais fácil porque eu não estou nesse lugar, mas talvez hoje seja mais fácil, né? Inclusive 3 deles ali são militares e eles contando pra gente, né? Como é que é ser homossexual dentro do militarismo. E que hoje está mais fácil de ser aceito. Há alguns anos eles apanhavam, eles eram surrados, eles eram expulsos do batalhão, né? Então hoje a gente pode dizer que está um pouco mais fácil, né? Hoje a gente consegue aceitar mais as pessoas como elas são. Só que mesmo assim ainda existe muito preconceito, não é? Deixa eu ler aqui o comentário da Eliana. A sociedade é perversa com o diferente. É sim, Eliana. É sim. Principalmente quando se trata de sexo. É muito perversa.
À medida que a coisa vai se tornando natural, e para se tornar natural é necessário uma reforma íntima, né? Peguei agora uma frase que é lá do kardecismo, uma reforma íntima na nossa cabecinha. Então vamos investigar, porque a gente tem preconceito, né? Um conceito, uma indisposição antes do conceito, porque a gente não investigou, porque a gente não foi olhar, porque a gente não foi ver realmente o que é sobre qual é o assunto. E aí a gente fica com as ideias na cabeça e aí fica formulando ideias que não são reais. Eu estou com um monte de coisa escrita aqui, eu gostaria de ler também. Oi, Maiara, seja muito bem-vinda. O Maurício traz aqui pra gente assim que... cadê? Concordo, e não só no quesito gênero, em muitos sentidos, o suicídio. Isso. Inclusive tem um filme baseado no livro, eu vou lembrando as coisas e não acesso, né? Ana é uma pessoa que foi muito importante na história. Ana Karanina, não é Carolina. Me ajuda, Maurício, você que está me ajudando hoje bastante. Oi, André, bom dia. É um filme sobre ela em que ela era, isso lá no século XVIII ou XIX, em que ela tinha um excelente casamento, casado com um dos médicos mais conceituados, uma situação social maravilhosa, porém ela se apaixonou pelo ator do teatro. E os dois passaram a viver um romance. E até que ela resolve, então, deixar o marido, deixar esse casamento tão promissor. E aí ela vai viver com um amante. Quando ela ia para as festas, né, para o teatro mesmo, todas as pessoas olhavam para ela. Toda a sociedade olhava para ela. E ela tinha um filho com esse marido. E aí eu vou fazer um spoiler. Ela se joga nos trilhos do trem. Ela se mata por não suportar a pressão da sociedade. Então, a pressão da sociedade, ela realmente é cruel, é muito cruel. E nós fazemos parte da sociedade. Então, se nós quisermos uma sociedade melhor para os nossos descendentes e até para a nossa velhice, muitos de vocês aqui não estão perto, tanto quanto eu já estou, mas se a gente quer uma sociedade melhor, é preciso começar de nós a mudança. Não é verdade? Então vamos lá. Vou continuar aqui então as minhas anotações. Eu coloquei aqui também que em diferentes áreas das ciências biológicas e sociais estudam a homossexualidade e frequentemente buscam compreender e explicar suas origens, né? Tanto na área da biologia quanto do social. E o Bert Helling também afirma que em sua experiência da fenomenologia, ele observa a homossexualidade como um destino sistêmico, quer dizer, é um destino do sistema da família. E neste sentido, para as constelações familiares, a homossexualidade não se trata de um sintoma ou de um problema, ou mesmo algo que possa ser revertido. Sabe, cura gay, ou então a pessoa ela não dar conta mesmo de encarar a sociedade ou encarar a sua própria família, né, enquanto uma pessoa homossexual ou enfim o que seja, ela tenta se manter naquele lugar de ser hétero, não consegui pronunciar a palavra, de ser uma pessoa hétera, né? Ela tenta se manter ali naquele lugar, e aí constitui família, e aí tem filhos, mas no íntimo dela, não é isso que ela deseja ser. E quando a gente, na visão sistêmica, quando a gente não se aceita como é, a gente está trancando um fluxo energético. E quando a gente, sabe o fluxo do sangue, né? Quando a gente tranca o fluxo energético, a gente vai acabar trancando
uma série de coisas na vida, como o dinheiro, como os relacionamentos, como a profissão, enfim, uma infinidade de coisas. Por quê? Porque nós não nos aceitamos. Compreendem? E aí, com o destino sistêmico, observam-se algumas dinâmicas que estão no inconsciente. Eu não marquei o tempo. Estou falando igual uma tagarela aqui, já tem 30 minutos da minha fala. Mas vamos lá, tá? Hoje eu vou concluir aqui. E com o destino sistêmico, observam-se algumas dinâmicas inconscientes em pessoas homossexuais. Para Hellinger, a primeira dinâmica seria o quê? Seria na identificação do indivíduo com uma pessoa do sexo oposto ou de uma geração anterior. Ou seja, quer dizer que uma fidelidade com alguém que sofreu uma exclusão sistêmica. Então, numa leitura e numa interpretação de Bert Hellinger, que ele teve mais de 30 anos de investigação e de pesquisa para conseguir trazer tudo que ele trouxe para a gente, essa fidelidade, essa lealdade a alguém excluído no sistema, ela vai se repetindo nas gerações seguintes. Né? Minha blusa aqui desabotoou. Ela vai se repetindo nas gerações seguintes e vai se mantendo. E por que fazer sofrer? Né? E por que fazer sofrer? Ainda bem que nas minhas gerações seguintes da minha, essa situação vai estar muito melhor. Muito melhor. Vai sim. E isso estando muito melhor, a sociedade como um todo fica melhor também. Fica melhor economicamente. Porque não tem fluxos trancados. Isso reverbera na sociedade como um todo. Né? E aí ele fala também que neste caso podemos supor que Hellinger se refira a uma identificação de gênero para pessoas homossexuais ou transexuais e se comportam, né, e mantêm uma identidade de gênero relacionada ao sexo oposto ou ao sexo biológico. E aí eu continuo aqui assim, né, no texto. Atualmente, isso é importante trazer, né, que atualmente se considera a identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual como categorias distintas sobre a sexualidade humana. Então são coisas diferentes. Né? Em qual gênero eu me encontro? Em qual gênero você se encontra? Aí, ontem eu assistindo ao Fantástico, muito cansado, inclusive, apareceu, né, aquela moça que é uma atriz global que se uniu com uma pessoa que é da banda da Cássia Eller, era da banda da Cássia Eller. Até eu assisti um show aqui em Brasília, esse show aqui em Brasília. Ela era bem novinha ainda. E era nítido assim para mim, enquanto uma mulher mais madura, que eu via que ela era transgênera, né, Maurício? Transgênera. E aí, ontem no Fantástico, mostrou, né, que essa atriz com 14 anos olhou para ela no palco e se sentiu atraída, achando que ela era um menino. E aí a amiga dela falou, não é um menino, é uma moça, é uma mulher. E aí a atriz entrou em conflito. Será que eu gosto de mulheres? E aí ela acabou se encontrando, né? E aí depois as duas vão morar, olha o destino, as duas vão morar no mesmo condomínio. E aí se uniram e estão aí agora gerando uma outra vida, né? Então, essa identidade de gênero, ela é uma linguagem que a gente precisa cada vez mais aceitar. Aceitar que ela existe. A identidade de gênero, ela existe. E é importante a gente aceitar. Aceitar mesmo. Mas aceitar no coração. Não é só aceitar aqui na cabeça para se mostrar que é moderninho, que é moderninha. Mas aceitar no coração. Que da mesma forma que... Aqui, ó. Interessante. Que da mesma forma que existe o rosa, existe o amarelo, existe o verde, existe o azul
Existe o preto, existe o branco, existem todas as cores e assim existem tantas identidades de gênero, né? O que vocês acham disso? E aí vem para a segunda dinâmica. A segunda dinâmica, o Bert Helling traz que oculta a homossexualidade. Quando oculta a homossexualidade, Hellinger ele tem a ver com, fala que isso tem a ver com a identificação de um indivíduo com alguém que foi excluído ou difamado no grupo familiar. Sabe quando a família difama alguém, né? E deixa aquela pessoa cada vez mais para baixo? Isso é uma forma de exclusão também. Então, de acordo com os estudos de Hellinger, ele traz também isso como alguém que precisa ser olhado, né? Essa pessoa não conseguiu ser olhada lá naquela data, lá naquela geração, e aí a dor, enfim, ela vem se repetindo de geração para geração, até que alguém vem assumindo uma outra identidade de gênero para ser visto, para ser olhado. Não estou aqui querendo dizer que isso é uma coisa que não deve acontecer. Por favor. Eu sempre disse, sempre afirmei em sala de aula com os meus estudantes de ensino médio e com os meus filhos também, que o importante nisso tudo é o amor. Isso é que é o importante. Porque tem tantas famílias heterossexuais e que se desrespeitam tanto e que desrespeitam tanto a sua família e desrespeitam tanto os seus filhos, que quando a gente olha, por exemplo, essas duas ontem, né, que apareceram no Fantástico, com aquele amor tão grande por esse ser que ela está gerando, que aí naquele momento eu penso, que coisa bonita, né? E vai ser o destino dessa criança, ser filha ou filho de duas mães. Assim como tem as crianças que são filhas e filhos de dois pais. Esse é o destino. E o que a gente faz com o destino? Aceita. Aceita e apazigua no coração. Continuando aqui, nesta segunda dinâmica, então, o gênero dos membros familiares na identificação, que não importa, mas parece ser significativo, seguir um destino tão marginalizado quanto o anterior. Marginalizado por quê? Porque a sociedade não aceita. Enquanto a sociedade não aceitar, será marginalizado. Marginalizado aquele que vive à margem. E é importante ressaltar que apesar de grande crescimento, do movimento de aceitação e inclusão da homossexualidade na sociedade, ainda se trata de uma condição que gera conflito de valores e crenças. Ainda gera muitos conflitos, de valores principalmente. Muito, 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 muito. Acho que até nessa novela atual, que eu não estou acompanhando, também tem uma situação assim, né? Aquele filho não consegue aceitar o pai homossexual, não consegue aceitar de forma nenhuma. A mãe dele consegue aceitar, mas ele não consegue. Quanta dor ele traz para o sistema dele, né? Fazendo com que estes indivíduos vivam sua sexualidade escondida. E enfim, quanto mais a gente se esconder dentro daquilo que a gente realmente sente e se identifica, pior será para o nosso sistema familiar, que já passou anterior, quanto para as gerações seguintes. Então, se você que está me ouvindo agora é esta pessoa que ainda tem muita dificuldade de aceitar essa identificação com esses gêneros diferentes, olha, se você sofre, procura terapia, procura ajuda. Se é alguém da sua família, procura ajuda. Se você gosta do olhar sistêmico, procura ajuda de pessoas com olhar sistêmico. Eu sou uma terapeuta sistêmica. Tá bom, então?
A minha fala durou quase 40 minutos. Agora eu vou ler aqui os outros comentários que vocês trazem. Tá bom? Gratidão por você que ficou aqui até agora. Lembrando que amanhã é terça-feira e nós temos o Libélula Noturna. E amanhã será com a professora de História, falando sobre o período da escravatura, que é outra condição de exclusão que nós ainda vivemos. Não é? Então vamos lá. O Maurício traz assim: tem muita gente que não aceita as pessoas morrerem de fome. Passam, veem e viram a cara. Tem medo de ver a realidade. Sim. É difícil mesmo. Não é uma coisa fácil olhar essa realidade. Muito difícil. E sem julgamentos, né, Maurício? Porque aí vai com o que cada um tem para dar, né? E é isso mesmo. Maurício continua: oh, que legal o piquenique. Bah, Maurício. Começou no meu aniversário. Eu não quero aglomeração em respeito ao vírus. Eu fico de máscara o tempo todo. E aí o pai dos meus filhos também fez no aniversário dele um piquenique, só que o dele foi bem maior, muito mais gente, né? Ele conhece muito mais gente. Olha o Maurício me ajudando aqui hoje. Karenina, exatamente, Karenina. É esse filme baseado no livro do Tolstói, né? Me ajuda. Eu acho que é isso mesmo. Isso, a Liana continua aqui na Rússia, Ana Karenina, exatamente. Eu acho que vocês também viram esse filme, né? O professor de matemática entrou, não sei se está aí ainda. Marga Pinheiro entrou, muito bem-vinda. Maurício continua: Lan, baterista, era namorada da Cássia. Ah, ela era namorada da Cássia, olha só. Que legal, né? Ai, o meu coração fica tão feliz quando eu percebo que as pessoas conseguem ser felizes com o que elas têm e com o que elas são, né? Que fantástico. E eu conheço a Cássia Eller desde quando ela começou aqui em Brasília, né? Eu vi um show dela, eu era bem mocinha, eu olhei, quando eu vi aquela mulher cantando, eu falei, gente, essa mulher é internacional. O Maurício traz ainda o abandono, a exclusão, sempre perseguindo. O abandono. Ana Karenina, ela sofreu um abandono tão grande daquela sociedade, né? Gente, se vocês não viram esse filme, vale a pena procurar, porque ele está muito bem feito, né? E é uma história sobre isso, sobre essa exclusão. Eu levei minha turma do terceiro ano do ensino médio para assistir esse filme no cinema, porque eu estava tratando sobre esse pensador, o sociólogo Émile Durkheim. Bem legal, foi ótimo. Maurício continua aqui: o pior que entre aceitar e respeitar tem um hiato aí. É verdade. Aceitar e respeitar, né? Porque quando a gente aceita, você aceita, aceito. Aceito que meu filho é homossexual, ou aceito que meu filho é transgênero. Tá, aceitei. Mas eu estou respeitando? Eu respeito quando, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, tá? Não é a minha realidade. Mas eu respeito quando, por exemplo, meu filho, que é transgênero e que está na transição, eu vou com ele ao terapeuta, eu ajudo ele a passar por esse momento, ou ela, né? A passar por essa fase, ou um amigo, ou um irmão, ou irmã, ou meu marido, eu aceito. Tem aquele filme também, gente, que também trata disso. Me ajudem. Um outro filme que também trata desse assunto, acho que foi uma das primeiras, era o início ainda da mudança de sexo, da cirurgia. E essa atriz, esse ator representa essa pessoa que era um homem, se casou com uma mulher, mas na verdade a identidade de gênero dele era outra. E a esposa aceitou e acompanhou e foi com ele junto da cirurgia. Olha que coisa bonita isso, né? Isso é muito lindo. Bom dia, Tati. Bom dia. Bem por aí mesmo, Carla. Maurício, eu não sei agora do que você está falando, mas ok. O nome desse filme que eu falei agora, me ajudem a lembrar, que vocês que gostam de filme como eu.
Não, eu ia falar beleza americana é outra coisa. Bom, depois a gente lembra, não tem tanta importância agora. Então, ficamos por aqui? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o dia de hoje? A propósito, hoje à noite, eu não sei qual horário, que anunciou ontem no Fantástico, né? Vai ter então um documentário sobre estas pessoas transgêneras. Eu vou tentar ficar acordada para assistir, porque é tarde da noite, né? A professora Valéria fala então que ao aceitar o homossexualismo, como ficará nosso sistema nas gerações futuras? Com menos sofrimento? Olha que pergunta pertinente. Pergunta ótima. Valéria, quando a gente aceita as pessoas transgêneras, ou quando a gente aceita... Fernanda, querida, que coisa boa que você está aqui. Chegou no finalzinho da live, mas chegou. A Fernanda é uma querida amiga que estava ontem no aniversário. Essa pergunta da professora Valéria, né? Quando a gente aceita a homossexualidade ou a gente aceita as pessoas com identidade transgêneras, ao aceitar, mas aceitar e respeitar junto, né? Foi aquilo que eu falei há meia hora. Não adianta só aceitar, eu aceito só aqui, mas aqui continuo trancada. Não, eu não quero olhar se o meu filho ou a minha filha tá com essas tendências, né? Eu tive um namorado que disse assim, claro que o namorado acabou em 3 meses, o namoro acabou em 3 meses, que ele disse assim, isso é modinha, logo, logo isso passa. Então, eu tentei, né, mostrar que não, mas é uma pessoa com as limitações dele, né? Então, ok, eu virei as costas, fui embora, não continuei a me relacionar. Então, sim, Valéria, professora Valéria, o nosso sistema nas gerações futuras, a tendência é melhorar. Olha só, olha a geração hoje. Se a minha mãe fosse viva, ela estaria com quase 90, talvez. A minha mãe, apesar de ser uma mulher que tinha uma cabeça moderna, mas para isso ela não conseguia. Para isso ela tinha dificuldade de aceitar. Diferente da minha sogra. A minha sogra não. A minha sogra aceitou e acolheu, né? Mas a minha mãe, e a minha sogra mais velha que a minha mãe. Mas a minha mãe teria dificuldade. Então, hoje, as gerações de hoje não estão aceitando mais, não estão olhando para isso com mais suavidade, com aceitação mesmo. Então, claro que as gerações futuras tendem a melhorar. E isso em qualquer hipótese, em qualquer situação. Seja também com relação ao racismo, seja com relação ao racismo estrutural, seja com relação a dificuldade de se relacionar com pessoas que têm menos intelectualidade que você. São tantas coisinhas no meio disso tudo. Então as gerações futuras, elas tendem sim a estar com menos sofrimento, que é o que acontece com as gerações de hoje. Vou falar de novo, a Fernanda está aqui, ela me confirma. No aniversário de ontem, tinha um grupo grande de homossexuais. E estávamos todos juntos, estávamos todos muito bem. Isso, na década de 70, talvez, ou na década de 60, talvez não fosse tão simples. Hoje é mais simples. E naquele piquenique ontem tinham pessoas de várias gerações. Várias. Inclusive criança. Olha que bonito que é isso, não é? Então a tendência é que essas pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do que é impresso pela sociedade como o ideal, que o ideal não existe, é natural que essas pessoas venham a sofrer menos, cada vez menos. Tá bom? Querida, com essa pergunta. Fê Pastor deu um oi aqui, que bacana, Fê, que adorei que você veio. Ivanise aqui também chegando bem atrasada, bom dia, nunca é atraso, Ivanise. Fica gravado no IGTV, logo depois eu subo com essa live para o YouTube. Se você não me segue no YouTube, é Libélula Constelação. Me siga, compartilha, conversem sobre isso
com as pessoas. Assista hoje com seus familiares esse documentário que vai passar na Rede Globo. A gente precisa falar sobre isso. Assim como a gente precisa falar sobre o racismo, a gente precisa falar sobre identidade de gênero cada vez mais. Tá bom, então? Muita gratidão, muito obrigada pela presença de todo mundo. Maurício, a sua contribuição foi formidável. Gratidão por ter me ajudado. Tá bem, então? Então agora, até amanhã à noite com a professora de História, falando sobre escravidão. Aguardo vocês amanhã à noite. Um beijo gigante em todo mundo. Tchau, tchau.